Boa noite, gente. A ideia dessa aula é dar continuidade à matéria que a gente começou a trabalhar na última aula, que foi falar sobre o comportamento de ácidos em meio aquoso, né? Combinamos o seguinte: todo ácido de arrênios ele é solúvel em água, mas nem todo ácido ele ioniza, tá? Isso é uma característica desse tipo de ácido. Qual a ideia da aula de hoje? Fazer algumas relações entre o equilíbrio iônico, que a gente representou para aquela expressão de equilíbrio Ka, e o grau de ionização desse ácido, tá? Sem muita complicação, é só uma contribuição da aula passada. Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero fazer é simplesmente uma relação matemática entre o equilíbrio iônico, que é o Ka, e o grau de ionização. Então, eu tenho um ácido representado, um ácido hipotético, Ha, que em meio aquoso ioniza liberando H+, e A-. Vamos levar em conta que esse ácido Ha ele é um ácido fraco. Então é um ácido que é pouco ionizado. Como que eu posso representar esse ácido? Que em meio aquoso, todo ele está dissolvido em água, mas apenas uma parte ionizou. Então o que eu tenho no equilíbrio? Eu ainda tenho ácido não ionizado, eu tenho H+, e tenho A-. Então eu posso representar a constante de ionização, a constante ácida, Ka, desse equilíbrio iônico desse ácido hipotético. Como eu posso representar também o grau de ionização desse ácido, né? Lembrando que o grau de ionização é uma relação entre o número de mols ionizados e o número de mols dissolvidos. Todo ácido ele vai ser dissolvido em água, tá? Então, como que eu posso levar, fazendo um rearranjo, como que eu posso representar o número de mols ionizados? Seria o grau de ionização vezes o número de mols de ácido que foi utilizados, que foram dissolvidos em água. Tá? Usando aquela tabelinha de equilíbrio, eu quero fazer essa relação entre a constante ácida e o grau de ionização. Então, vamos pensar como que esse ácido está em meio aquoso, está no equilíbrio. No início, eu só tenho Ha, né? Eu não coloquei meio aquoso ainda. Então, eu não tenho H+, nem A-, eu só tenho ácido Ha. Depois que eu coloquei em meio aquoso, ele ionizou. Como que eu calculo o grau de ionização? Como que eu calculo o número de mols ionizados? É o grau de ionização vezes a concentração do ácido. Foi o que a gente olhou no slide anterior. Então, no equilíbrio, como que eu posso representar? Eu tenho o ácido ionizado, que está na forma de H+ e A-, que é o grau de ionização vezes o número de mols dissolvidos. E quem vai ser o ácido Ha não ionizado no equilíbrio? Vai ser o quanto ionizou, vai ser o quanto que eu tenho de ácido menos a parte que ionizou. Tá? Então, esse seria o panorama olhando para esse ácido no equilíbrio, utilizando como parâmetro o grau de ionização. Galera, mas o Ka ele vai ser calculado através da concentração, não em relação ao número de mols. Então, qual seria a concentração? Número de mols pelo volume, né? Então, simplesmente o quanto que eu encontrei no equilíbrio dividido pelo volume. Então, qual seria a concentração do ácido? Seria N menos o número de mols vezes o grau de ionização dividido pelo volume. Reescrevendo essa expressão, eu posso falar que a concentração da Ha vai ser N vezes 1 menos alfa, que é o grau de ionização, dividido pelo volume. A concentração de H+,
ela é igual à concentração do ânion, a relação é de 1 para 1. E qual vai ser o volume? Vai ser a constante de ionização vezes o número de mols, dividido pelo volume. Tá? Então essa é a minha expressão da concentração do ácido e do ácido ionizado, representado na forma de H+, e de A- no equilíbrio. Tá? Então, pegando a expressão de Ka e substituindo pelas concentrações que eu calculei no slide anterior, e resolvendo essa expressão matemática, eu chego nessa expressão onde eu relaciono a constante ácida, o equilíbrio iônico, e o grau de ionização. Tá? Quem é N sobre V? É a concentração, né, gente? É a concentração molar desse ácido, que é o número de mols dividido pelo volume. Então, seria essa expressão vezes a concentração do ácido. Então, o que fala a lei de diluição de Ostwald? Ela é bem clara. Essa é a relação entre o Ka e o equilíbrio. Se eu pensar num ácido extremamente com um grau de ionização baixo, né, eu posso simplificar e remover essa expressão em menos alfa, porque como o grau de ionização é muito baixinho, eu estou pensando em algo menor que 5%, como isso aqui está elevado ao quadrado, essa expressão não vai influenciar muito na minha expressão final matemática. Então, simplificando, eu tenho essa expressão. Simplesmente eu vou poder facilitar a visualização. O que eu quero observar? O grau de ionização aumenta quando diminuímos a concentração. Isso é, quando diluímos a solução ácido dissolvente. Então, quanto eu tenho um ácido hipotético e ele tem um grau de ionização. Quanto mais água eu colocar nesse meio, mais eu vou aumentar o meu grau de ionização. Mais eu vou ionizar esse ácido. E assim, é simples observar isso do ponto de vista prático. Quem é responsável em ionizar esse ácido? É a água. Né? A água que vai participar do processo de solvatação, ele que participa do processo de ionização. Então, quanto mais solvente, mais eu consigo deslocar o meu equilíbrio no sentido do meu ácido ionizado. Pegando um exemplo, vamos pegar essa solução aquosa de ácido nítrico, de ácido nitroso, desculpa, uma temperatura de 25 graus, e eu tenho essa concentração, 10 mols por litro, tá? E o meu grau de ionização calculado foi de 0,1%. Então vamos pegar uma segunda diluição, eu aumentei a quantidade de água, então eu vou ter um ácido mais diluído, né? 2 mols por litro, porque eu aumentei a quantidade de solvente, e observo que aumentou o grau de ionização. Se eu colocar ainda mais água, eu vou ter uma concentração ainda menor, 0,1 mol por litro, e eu aumentei ainda mais o meu grau de ionização. Então é isso, gente. A diluição aumenta o grau de ionização. Essa é a primeira relação possível, utilizando o grau de ionização e a constante ácida. Uma segunda coisa que eu queria observar é a presença do íon comum. Tá? E aí eu vou utilizar como parâmetro a questão do deslocamento do equilíbrio. Então vamos pensar nessa solução de ácido fluorídrico. Então, em meio aquoso eu tenho a presença de H+, e de F-, com um grau de ionização de 2,7%. Tá? Então, uma solução aquosa de HF. E uma constante ácida de 7,2 vezes 10 a menos 4, que seria a relação entre ácido ionizado
e ácido não ionizado. Vamos supor que eu adicione nessa solução esse sal de fluoreto de sódio. Tá? Como ele é um composto iônico, em meio aquoso ele está 100% dissociado. Então, quem que eu vou encontrar? Eu colocando NaF em meio aquoso, na verdade, o que eu estou adicionando? O íon Na+, e o ânion F-. Esse cara aqui vai ser o íon comum. Por quê? O que eu tenho em solução? Antes de colocar o NaF, H+, F-. Quando eu coloquei o NaF, eu aumentei a quantidade de F-. Então, esse F- que é o nosso íon comum. Tá? Qual vai ser o papel desse íon comum? Deslocar o equilíbrio. Então, eu posso utilizar aqueles parâmetros que nós utilizamos quando observou a lei de Le Chatelier. Aumentando a concentração de F-, eu desloco o meu equilíbrio no sentido da produção de HF. Tá? Desculpa, deixa eu voltar. E se eu olhar no slide anterior, o meu grau de ionização era de 2,7. Utilizando o efeito do íon comum, eu diminuí o meu grau de ionização para 0,8. E por último, é observar o que seria essa auto-ionização da água. Então eu posso observar que em meio aquoso, eu tenho o oxigênio, que é mais eletronegativo, ligado a 2 átomos de hidrogênio. A água tem esse caráter não fótero, né? A água, segundo Arrhenius, ele não é caracterizado nem como ácido, nem como uma base, porque na verdade ela tem as duas características. Se a água liberar um H+, o que sobra? Um OH-. Então a água em meio aquoso auto-ionizando, ele vai se comportar tanto como ácido, tanto como base. Como eu tenho quantidades iguais de H+ e de OH-, na verdade a água ele tem um caráter neutro. Se eu for calcular o Kc, concentração de H+, concentração de OH-, concentração da água. Lembrando que a água, ela está em um estado físico diferente, né? Eu teria aqui um equilíbrio heterogêneo. Então, eu não vou considerar a concentração da água no equilíbrio. Então, desconsiderando a concentração da água, eu vou falar que essa autoionização da água é uma relação entre H+ e OH-. Eu vou chamar isso de Kw, tá? Ela vem do cálculo de Kc. Na verdade, todo cálculo de equilíbrio ele é igual. Ele muda o nome Kc, concentração. Kp, pressão. Estou falando de gases. Ka, um equilíbrio de um ácido. Kb, um equilíbrio de uma base. Nesse caso, o Kw seria a autoionização da água. Seria a relação entre H+ e do OH-. Essa expressão ela é importante porque a partir daí a gente começa a observar como que eu consigo deixar um meio mais ácido ou mais básico. Então, na água pura, a concentração de H+ é igual à concentração de OH-, então tem um meio neutro. Se eu adicionar ácido, eu aumento a quantidade de H+, então H+ vai ser maior do que OH-, então eu tenho a solução ácida. E se eu adicionar uma base, eu aumento a concentração de OH-. Então a solução básica, a concentração de OH- é maior do que a concentração de H+. De forma prática, a gente conseguiu em laboratório chegar na seguinte concentração. Analisando a autorização da água a 25 graus Celsius, a gente chegou a um valor de 10 a menos 7 mols por litro da concentração de H+, e da concentração
de OH-, tá? Então, qual vai ser o valor de KW, gente? Vai ser 10 a menos 7, que é a concentração de H+, e de 10 a menos 7, que é a concentração de OH-. Então, KW vai ser igual a 10 a menos 14. Para uma solução, na verdade, para o meio que só tem a água, onde a concentração de H+ é igual à concentração de OH-. E a gente pode utilizar essa tabelinha, que a partir dela a gente começa a observar, a gente começa a deduzir o valor de pH e o valor de pOH. Isso na próxima aula. Então, vamos lá. 10 a menos 7 seria uma solução neutra, tá? Solução ácida é quando eu tenho valor de H+ maior que 10 a menos 7. E solução básica é quando eu tenho valor de OH- maior que 10 a menos 7, tá? Então, eu tenho no meio neutro 10 a menos 7 concentração de H+, e 10 a menos 7 a concentração de OH-. Se aumenta a concentração de H+, o meio fica ácido. Então, eu vou ter um valor maior que 10 a menos 7. Se aumenta o valor de OH-, eu tenho a solução básica. Então, aumento o valor de OH-, vai ter um valor maior que 10 a menos 7. Tá, galera? Então, façam as questões da apostila 3, referente ao finalzinho de equilíbrio iônico. E, galera, até a próxima. Beijinho.